amena sobre um tema interessante. Vamos falar sobre o juízo hoje. Estou aqui de novo eu, Mauro Salomão. Estou aqui com Elias Lote. Estamos aqui com Paulino Numbi, mais conhecido por naturalista. Vamos saber por que eu digo isso. Yeah. Yeah. Nice. Depois estamos aqui para falar sobre o juízo, né? Primeiramente, acho que temos que falar sobre alguns significados que podem aparecer na semântica da gramática, alguns significados que podem aparecer na semântica do dia a dia. Vem a ser o juízo, então. Se formos a procurar no dicionário, vamos encontrar algumas palavras que meus brothers aqui podem dar uma ajuda para falar mais ou menos o que é o juízo. Então, qual é a primeira ideia de juízo que nós temos, então? Segundo o dicionário popular, como o nosso Brada já falou, frisou, segundo o dicionário, juízo é ação de julgar, ou seja, a faculdade intelectual de julgar, entender. Isso que chamam-se, portanto, juízo, uma visão mais básica possível de se entender. Nice. Vocês consideram que tem juízo? Portanto, só o facto de estar aqui, sou ajuizado. Aí é? Pois. Estamos a falar, como Paulino acabou de falar, né? O juízo vai nos remeter a tomar decisão. Então, em algum momento, nós, enquanto seres humanos, somos levados a tomar alguma decisão. Então, eu acredito que o fato de nós estarmos aqui, a ter uma conversa, então nos remete também a juízo. Então significa que não temos juízo. Nice. Mas também há outras definições que vêm, que é fazer a apreciação de algo, ou portanto de alguém. Se é para fazer a apreciação, logo, há alguém que pode estar a ver este vídeo. Não sei se vão ver, mas pode dizer: Brada, estes bradas não têm juízo, porque é para fazer a sua apropriação. Então, logo, não o fato de estar aqui que significa que tem juízo. Podes não ter juízo na visão de alguém. Eu traria, né, a ideia de tentarmos diferenciar inteligência, raciocínio. Não, inteligência é esse pensamento e juízo. Porque quando vamos falar de inteligência, tem 3 itens para a inteligência. Os itens para a inteligência é raciocínio, memória e lógica. Raciocínio, memória e lógica fazem inteligência. Qualquer pessoa com raciocínio, memória e lógica é inteligente. Quando for para falar de pensamento, podemos pensar no grande provérbio: penso, logo existo. Não é isso? O facto de tu estares vivo, tu estares a andar, tu estares a fazer as coisas, é porque você pensa. Pensas, se tu pensas, existe. Se tu existes, logo pensas. É difícil encontrar alguém que não pensa. E ainda a ciência conta que por dia uma pessoa chega a ter mais de 70 mil pensamentos, dos quais só menos de 10% deles são pensamentos lógicos. O que vem a diferenciar uma pessoa com juízo, uma pessoa inteligente e uma pessoa que só pensa? Na minha opinião, o maluco pensa, mas não tem inteligência, nem juízo. Na minha opinião, tem pessoas inteligentes, sem juízo. Porque para mim, a ideia comum de juízo que trazem mesmo assim, é que juízo também tem que estar agregado, além com o fato de você julgar, tem que estar agregado com o fato de você julgar bem. Aí vem os valores morais. Por isso falam muito: fulano tem juízo, porque ajuda a mãe dele. Fulano tem juízo porque vai à igreja. Tem juízo porque bebe com moderação. E assim subsequentemente vai. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu, na minha opinião, Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende da hora que estás a assistir. Daqui de novo, Mauro Salomão, no projeto Aqueles Bradas. Estamos aqui para ter um debate, uma conversa amena sobre um tema interessante. Vamos falar sobre o juízo hoje. a opinião daquilo que disseste, muito bem, é ter juízo. Você está a perceber? É ter juízo quando eu tenho a capacidade de avaliar as minhas ações. Por exemplo, deixa de dizer lá o inteligente, não? Inteligente e tudo mais, todo mundo pensa. Mas algumas vezes
tu já agiste sem juízo. Não tem juízo, não é que não tem juízo, naquele momento estava sem juízo porque não tiveste a capacidade de avaliar como devia ser a tua ação naquele exato momento de forma correta. Vamos supor, tu tens 24 anos para lá, para adiante, eu acredito. Quando tu estás no seio ainda não foste casado. Não começa a falar de idade. Não, deixa estar lá te explicar, porque senão não vais entender. Porque o juízo está atrelado à idade, porque tudo é em função da idade, segundo a psicologia, tudo é em função da idade. Então, tu estás na casa dos teus pais e tu não contribuis com nada, mas tens salário, e os teus pais padecem, é falta de juízo, porque não estás a avaliar a situação em que tu estás, como é que devia Então, ser. nessa piada. Não essa piada. Isso é uma conversa menos, não essa piada. Não, isso é verdade. Mas eu poderia também dar uma opinião, não discordando aqui com o que o meu companheiro acabou de falar. Na minha opinião, sempre é com base na humildade. Na humildade. Na humildade. Então, eu acredito que o juízo, o conceito de juízo, é um conceito transversal. O meu camarada aqui acabou de dar um exemplo, né, que poderíamos aplicar esse exemplo, que é bem verdade, para quem é membro de uma família. O normal seria, depois de atingir os 18 anos, contribuir para o sustento daquela família. Não se pode deixar isso de lado, né? Mas agora suponhamos que, por exemplo, esse mesmo indivíduo ele não esteja a contribuir, né, pela a sua família, mas ele está a criar, tem estado a investir em projetos que de alguma forma também são inerentes à vida dele, que de alguma forma ele está sob uma pressão também. Então aquela pressão em que ele se encontra, porque ele é jovem, aos 24 anos conseguiu um trabalho agora. E de alguma forma ele precisa organizar a vida dele, precisa casar, então ele está preocupado com isso. Então ele vê, se fruto daquilo que é meu rendimento, eu ficar subtrair mais alguma coisa para dar, então vou ter que atrasar também no processo. Então pensando desse jeito, ele é um cara sem vício, ele está pensando também numa coisa que, no meu ponto de vista, acredito ser algo bom. Certo. Aí viria a pergunta, o juízo tem a ver sempre com pensar no coletivo? Porque a ideia que se traz é isso aí, o juízo é pensar no coletivo. Não, eu não acho, o juízo é pensar tanto no coletivo como no singular. Por quê? Não se trata de singular ou plural. É o que devia ser feito naquele instante. Isto é que vamos ver a capacidade do juízo. Vamos supor, ele referiu que entrou agora, se calhar, numa unidade orgânica, ministerial, então acha que quer organizar sua vida. Pois, é correto. É juízo. Mas também não é juízo. Tens alguma coisa e não contribuir. Também não é juízo. Vê? É como se estivéssemos a sobrepor. De um lado, juízo, mas por agir o pensamento é de juízo. Mas as circunstâncias em que estás envolvido belisca o juízo e te torna não ajuizado. As coisas não podem estar ambíguas, ou é juízo ou não é juízo, porque no ponto de vista nós estamos analisando a situação de uma pessoa. Então temos aqui que colocar nos polos, é juízo ou não juízo. É assim, né? Os demais, é aquilo que falamos, essa distinção de juízo vai depender da percepção de alguém. Na minha opinião, não é juízo. Vê, do lado eu considero que é juízo tu pensares assim, mas não é juízo. Tens dinheiro, não estás a ajudar em casa e tu comes, porque estás a falar que tenho planos. O dinheiro, ou seja, o arroz que tem estado a comer, quem está a custear é a mãe. E a mãe vende tomate. Pois, você está a dizer, não, o meu dinheiro tem plano, e você está comendo o dinheiro da mãe. É juízo. Não, só da tua opinião é juízo. Olha, daquilo que é minha opinião, né, eu pelo menos não vou estar aqui a falar, eu vou falar que atendendo às circunstâncias a que eu me referi, acredito ser juízo, porque acredito que aquilo que é de tipo a minha autorrealização de alguma forma vai contribuir quando eu concretizar aquele projeto, então eu vou poder compensar aquilo que eu poderia ter feito e eu não fiz. Então de alguma forma é procurar um equilíbrio, depois de equilibrar aquilo que eu acho ser tão necessário também, não que ajudar minha família não seja necessário, mas dar prioridade em uma coisa para depois eu voltar a fazer. Então acredito que também é juízo.
Juízo seria se eu não tivesse necessidade alguma, né, de ter que fazer isso, ainda assim eu fico a usar fruto daquilo que eu rendimento, para ter que, por exemplo, sair com os meus amigos e ter que, sei lá, me divertir com eles e deixar as pessoas de casa passarem necessidade. Quando estás a falar disso, não é que a pessoa vai fazer uma soma grande de dinheiro. A questão que eu coloquei é no sentido que ele não quer dar mesmo nada, mas come. Não, também Come. Come. Você mata bicha, você almoça e janta, mas tens dinheiro. Há alguém que traz para ti. Você é maior de idade. E tu não dás mesmo nada. Porque tenho meus próprios planos. Que se eu tirar lá 10 mil, está a estragar a minha vida. Não, acho que, Todos os meses, todos os anos. olha, não sei. É juízo. Não sei se no universo existe alguém assim. Acho que Não, mas Não, existem. existe. Existem maridos assim, existem casais assim que Não. mata bicho, almoça, janta, tudo que está a custear a mulher. sabe, circunstância que, né? Também não é juízo. Não, aí não é só falta de juízo, isso ia ter que levar mais. Mau caratismo. Isso não é Mau caráter. além de mau caráter, íamos falar que tem um distúrbio psicológico, porque há uma falta de senso de humanidade incorporado no caráter dessa pessoa, porque uma pessoa normal, de bom caráter, acredito que ele não teria tanta insensibilidade. Não teria tanta insensibilidade. Estava levando isso um também, ponto, também estava é levando um muito ponto que está falando da insensibilidade. Então é a mesma coisa que estamos a querer afirmar, que quem está a assistir este podcast aqueles bradas, né, e está a namorar com alguém, depois deixa por causa dessa insensibilidade, mas não lhe fizeram nada, ele que foi procurar. Não tem juízo, porque é insensível. Logo, quem é insensível não tem juízo. Não, é falta de Então não tem juízo você, Não. porque já namoraste. Não é que eu não E tenho deixaste, juízo. insensível. Não, Estamos todos sem juízo. Respondendo a tua questão, né? Eu pelo menos tive que sair de relacionamentos por motivos. Aí tá, eu não tive que acordar num dia, hoje não quero mais namorar, não quero mais Mas namorar. também tem motivo Mas de ainda, porque não está me dando fala, arroz. não, ainda me fala assim, os relacionamentos que você saiu, o outro lado será que para e pensa assim, esse saiu, mas saiu tem com juízo. É, Ou será que essa hora também para e falam, ele não tem juízo? Vou lhe jogar uma tala. Respondendo esta questão, sabe que é uma pergunta interessante. E eu faço a minha mesmo, eu consigo ter uma resposta. Provavelmente é uma das duas respostas, né? Porque eu fico assim a olhar, no meu ponto de vista, né? Tendo que fazer uma avaliação minha enquanto parceiro dessa pessoa, eu consigo perceber que se provavelmente eu tivesse a fazer apreciação, se ela tiver a fazer apreciação do mesmo jeito que eu estiver fazendo, ela vai chegar na conclusão que realmente o cara teve juízo, se calhar não tivemos que dar. Não é que eu tenha que falar que não, que fui um namorado perfeito, não. Certo. Mas não somos perfeitos. Mas Porque deixaste nós com temos- juízo? Sim, deixei com juízo. Agora, só que aí existe rancor também. O rancor pode influenciar a maneira Não, daí vem a palavra julgamento de valores, não é isso? Quando estávamos a definir aí tem a palavra julgamento. Sim, aí tá. Então também, tipo, para mim vem que o juízo, deixa de usar a palavra clichê, o juízo é relativo. Porque enquanto para ti isso é juízo, para outro pode não ser juízo. Pois. Você estava aqui a falar de algo, você estava a falar sobre a percepção que nós, pessoas envolvidas nessa crença, temos, do Criador. Mas a pessoa que não está quer. Se uma pessoa não é ligado à vida religiosa, Se não for ligado. não, nós sabemos, segundo a nossa crença, não vai ao céu, vai para o inferno essa pessoa, mas não tem juízo. Mas olha, se não estiver ligado, né, à religião, se não estiver ligado a cristianismo ou qualquer outra- Automaticamente não tem juízo. Não, isso que aí tem a moral. Aí tem a moral que vai servir como base. Então a moral é que vai ser a base que vai poder, então, de alguma forma fazer esse julgamento para então poder. Bem, eu acho que, por exemplo, se alguém... Existem muitas religiões, temos o cristianismo, temos o islã, temos o judaísmo, são por aí fora, né? Não é que não tenha juízo, porque fazer julgamento sobre alguma coisa. Eles analisaram e chegaram à conclusão que não é o cristianismo, é o islamismo, vamos supor. E os outros vão dizer, não é o islamismo, é o judaísmo. Só esta capacidade de julgar os termos já é juízo. E o ateu?
Disse, não, também não, tem juízo. Também tem. Também tem juízo, porque ele está fazendo julgamento sobre algo. Agora, o simples fato de você achar que ele não tem juízo, não é porque não tem juízo. Tem juízo. Tem juízo. Ah, não acho, não Porque fala não. assim, tipo, eu acho. Não, tem juízo, porque ele é livre de acreditar que existe um Deus. Eu já tenho sempre dito assim algumas vezes com os alunos. O mais importante é você ter um Deus, porque eu tenho plena certeza que ninguém veio do nada. Não importa ser galinha, estás a fazer o teu julgamento que é a galinha. Mas estás a perceber a ideia? É esta a ideia, cada um com a sua apreciação de quem é Deus. E nós não vamos estar aí a criar. Esta é a minha opinião, não sei se alguém tem outra opinião. Porque, por exemplo, teríamos que discutir tanto. Por exemplo, para aqueles que são de que igreja? Testemunha de Jeová. Aqueles que são do sétimo dia. E aqueles que são evangélicos por aí. Alguns, para o testemunha de Jeová doar sangue é errado. Mas enquanto para o sétimo dia doar sangue é normal. Enquanto que outras religiões, tanto doar sangue como comer carne de porco, tudo isso é normal. Mas agora a minha pergunta, quem está errado? Então, num desses termos, tem alguém que não tem juízo. Quem não tem juízo, por exemplo? Tem alguém que está errado. Tem alguém... Mas tem alguém que está errado. Não, existem três termos, vê. Um não come carne de porco, não é isso? Sim. Ok, não come carne de porco, mas doa sangue. Outro não doa sangue, mas come carne de porco. E o outro faz tudo. Ou então estão No todos final- certos em alguns aspectos e errados em alguns É aspectos. isso que precisa fundamentar para trazer o juízo. No final de tudo, o que vai estar determinando tudo isso daqui vai ser os princípios de cada uma das religiões. Porque cada uma das religiões tem os seus princípios que vão servir como base. Então, dentro daquelas pessoas que acreditam que são membros de uma religião, que acreditam na existência de um Deus e fazem parte de uma religião, então de alguma forma eles também vão ter, de alguma forma eles vão avaliar o juízo do ponto de vista, do ponto de vista bíblico, em função que vai receber também alguma influência daquilo que são os princípios estabelecidos pela religião dele. Agora, por exemplo, para alguém que não faz parte de nenhuma religião mesmo, não faz parte de nenhuma religião, é um ateu, então ele vai ter que estabelecer, a sociedade vai estabelecer juízo para julgar as ações daquela pessoa, para avaliar as ações daquela pessoa, com base no quê? Com base na moral. Vai ser a moral que vai ser a base, que vai ser os princípios. E o mesmo acontece, porque dentro do ciclo familiar também, nem são, o julgamento das ações das pessoas, eles não são feitos da mesma forma. Porque o Paulino aqui dá bem no princípio, ele trouxe um exemplo que se aplica naquilo que são as nossas famílias, né? Porque nós somos de famílias mais humildes, que realmente precisam daquela ajuda, daquele apoio. Mas tem também aqueles que não têm falta do apoio do filho para ter que resolver os problemas lá em casa. E quando o filho não faz isso, isso não vai ser considerado falta de juízo. Sim. Então aqui já estamos a ver que é muito sobre também, é muito sobre a perspectiva, a palavra juízo é mesmo transversal, vai até dentro da própria família, dentro da própria cultura, porque alguns também vão avaliar falta de juízo, levando em consideração também os aspectos culturais também. Aquilo que vai ser a base, vai ser o quê? Vai ser a cultura. Então ele não cumpre com certos princípios que a cultura exige, ele não tem juízo. Não tem juízo por quê? Porque não está a cumprir com certos princípios que o normal seria cumprir por ele ser membro daquela cultura. Certo. Sim, quero falar. Mas poxa, é totalmente certo, porque tem que velar também pela cultura. Mas assim também tá bem. Yapa, é por ali. Se tem a ver com cultura, mas acredito, sim, por cada família é uma família, então a agência do que, ou seja, o modo como você pensa, que o normal devia ser assim. Se você extrapola, é que é falta de juízo, né? Então vamos transportar mais para lá. Todo mundo sabe, desculpa estar relacionado, a Bíblia fala que deve haver relações sexuais, por exemplo, né? Apenas no casamento. Certo. Então, num dado momento, eu tiro isto que é o normal. Para algumas é falta de juízo também. Porque aquilo que é o normal, a cultura, o padrão, nós ultrapassamos. É falta de juízo. É falta de juízo. Por exemplo, ele com esta idade, vê, com base na nossa cultura,
28 anos, está em casa da mãe. É quem? Isso é falta de juízo. Não, vai pensar que sou eu. Primeiro eu não tenho 28 anos. Não, então vamos lá. Não sou eu. Yeah, por exemplo, mas é aí falta também- de juízo. Yeah, mas aí Porque é também- cultural, tem que sair. Não, mas eu também venho É falta de juízo. venho trazer algumas questões aí. Então parece que a ideia de juízo é construída individualmente. Parece ser coletiva, mas acho que essa ideia de coletiva está a ser um pouquinho assim, porque você está a falar como um jovem, não é isso? Sim. Estudante cristão, Certo. não é isso? Pois, na O perspectiva. suburbano, Pois. que pensa que depois de uns 20 anos de escola vai ter um trabalho, então vai ter que casar. Sim. Como cresceu na igreja, não sei o quê, vai encontrar uma moça, então vai se relacionar depois, vai Olha, manter o celibato. um momento só. Não, calma aí. Ah. Agora imagina, você cresceu, vamos imaginar numa zona mais rural, ou em vez de uma zona suburbana, você cresceu no centro, vamos imaginar, tu cresceste no centro de Luanda e os teus pais não são ligados a nenhuma religião. Estás a querer dizer que essa pessoa aqui que está crescendo no centro de Luanda e o pai dele não é ligado a nenhuma religião, e ele, por infortúnio da vida, não conseguiu ligar-se a uma religião, necessariamente essa pessoa não tem juízo, porque essa pessoa vai crescer e não tem a ideia fixada na cabeça dele que se relacionar antes de casar é fornicação. Ele não tem isso na cabeça dele. Ele também não tem a ideia que, tipo, não sei o que, depois de uns X anos tem que casar. Imagina que ele é o único filho dos pais dele. Então os pais colocam ele próximo, então ele está com 30 anos e está na casa dos pais dele. Essa pessoa, assim, necessariamente já não tem juízo. Bem, é assim, não tem porque, eu na minha opinião não tem. Porque ele definiu muito bem, cultura. Não isso, o aspecto cultural. Tá, vê, você teve que fazer uma referência geográfica mais para lá, nas zonas rurais, né? Ok. Para mim não tem juízo. É assim, independentemente das circunstâncias, o normal é que existe uma certa idade, tens de sair de casa. Neste aspecto. Não importa qual é a circunstância. Então, este é que é o juízo, a capacidade de avaliar, ver a idade, ver a capacidade de sair deste contexto, desta grelha que te colocaram, não importa ser quem. Isso é que é juízo. No final, me permita falar. O Paulino está aqui a dar o ponto de vista dele em função de quê? Em função da influência da cultura africana. Pois. Mais outros expoentes da vida dele. Como, Sim, por exemplo, sim. ele ter crescido na igreja, Necessariamente. ou na igreja. Então e ele está outras falando, coisas assim. porque... É daí onde se forma essa tua ideia. Poxa, mas eu gosto de criar, eu já tenho sustentado isso, teoria das ideias universais. Certo. Existem conceitos universais. Não interessa ser o... Nos Estados Unidos, uma coisa é verdade. 18 anos sai da casa dos pais. Poxa, juízo. Juízo. Mas, tipo, em Portugal, você sabia que Portugal tem a maior média de idade para sair da casa dos pais? Acho que é 35 anos. É a média de idade que eles saem da casa dos pais. É normal para eles. Para eles É normal. Estás a ver, né? Assim. Estás a ver, né? Mas nos Estados Unidos é normal, 18 anos, porque eles vão lá para as faculdades, para outros estados e tal. Mas sobre o celibato, nos Estados Unidos, se você chegar a falar de celibato, vai ter uma pessoa assim, de uma igreja ortodoxa, um mormon, alguém vai concordar contigo. A maior parte das pessoas vão rir de ti se você falar que, por exemplo, nós só temos que nos relacionar depois. Não é que eu sou apologista disso, só estou a falar que são outras realidades e eles julgam de outra maneira. Se você chegar lá e falar, não, eu tenho 18 anos e quero casar, se você chegar em Portugal, ou sei lá, ou uma outra realidade, e você falar, eu tenho 18 anos e eu quero casar, enquanto aqui vão falar, não, esses jovens têm juízo, não querem fornicar. Lá vão falar, pô, esses não têm juízo, esses vão casar por quê? 18 anos? No ponto de vista, na minha opinião, quanto a esse assunto, eu poderia ter que falar, estamos aqui a falar de idade para sair na casa dos pais e também momento apropriado nesse Mesmo você sai já também. Não, já tenho malas prontas, a qualquer momento saímos. Então eu digo assim, o certo seria se avaliar o que é mais ideal do ponto de vista que traria, traria mais benefício então para a vida do camarada. Então poderíamos medir o juízo nessa perspectiva, não na perspectiva de se calhar a idade de sair. Por exemplo, estamos aqui a falar, né, quando um indivíduo, né, por exemplo, sai da casa dos pais mais cedo. Então quais seriam os benefícios que eles poderiam ter? Isso de alguma forma ia ter um impacto na vida dele.
Então, agora, quando uma pessoa sai aos 35 na casa dos pais, isso também provavelmente ia ter um impacto na vida dele. Então, provavelmente, é tendo os resultados dessas duas análises que nós poderíamos concluir de alguma forma, porque aqui já ficamos a dar uma olhada que são perspectivas, são questões mesmo de tipo cultural. Sim. Cultura de país, continente, não continente. Mas agora, fazendo uma análise, por exemplo, né, vamos conversar sobre isso, eu vou ter que deixar uma pergunta depois. Falamos aqui dos Estados Unidos, onde os jovens saem mais cedo porque vão para um campo, depois do campo vão sair, vão para as vidas deles, vão construindo as suas vidas lá. Agora vamos ver para Portugal, que sai com 35 anos. Nosso ponto de vista, quem é que tem mais vantagem? Quais são as vantagens que o de 18 anos tem e o de 35 não tem? Então vamos ainda conversar a respeito disso. Depois vamos chegar numa conclusão boa. Bem, eu acho que... Acho que é uma opinião ali a ser formada. Não se trata de quem tem mais vantagem, porque quem sai é porque analisou a sua situação e acha que está em condições de poder sair. Não. Porque, vamos supor, muita gente não sai porque eu vou aonde? Não tenho onde ir. Não, mas pensando assim, tipo você é o tipo de pessoa, não, aqui estaria a ser extremista, mas esse teu pensamento me levaria a pensar que você seria o tipo de pai, que o teu filho não está conseguindo emprego, está com uma idade assim avançada e você fala, oh desgraça, sai da minha casa. Bem, eu não seria capaz, aí também seria falta de juízo. Não, seria falta de juízo, porque é assim, porque eu sei que ele não tem onde ir. O normal é que antes disso é criar bases. É ali onde que eu quero chegar. Porque se alguém chegou nesta idade, tem alguém que também, uma das partes estava sem juízo. É criar bases para o indivíduo poder sair. Porque eu não posso do nada, sai. Vai aonde? Só para te interromper, desculpa, não querendo politizar a nossa conversa, mas deve ter tido alguém ou alguém aqui nesse país que também tem um impacto na retirada dos jovens da casa dos pais. Sim. Deve ter alguém que dificultou isso, porque há muito tempo estava fácil. Agora as casas de aluguel estão indica, porque ele já sabe, eu não vou falar, mas ele sabe, eu estou falando mesmo dele. Ele não precisa indicar, mas aqui eu poderia se calhar não indicar ninguém, mas poderia trazer aqui fatores. Porque a vida está difícil, está mais difícil sair de casa. Não que isso seja desculpa, né? Não, mas eu também falta de juízo. Não crie culpado, é falta de juízo. Porque assim, ninguém vai te criar lá bases. É você que aos 5 anos, desde o momento, vamos supor que em Angola, que você entra na idade escolar para os mais pobres, né? É onde você tem que começar a fazer racionalização. Ok, estou na segunda, terceira. O pai. 5 anos? Não, calma. Calma. Você então. Eu não tinha que ter já juízo com 5 anos. Doutor, calma aí. Você não definiu o que juízo é. Então, aí estás a criar uma certa ambiguidade, né? Estás a contradizer-se. Quem quiser. Há pouco você falou, não, você tem que criar base, também não é assim. Agora estás a falar, não, é falta de juízo. Então, é criar base, porque você disse. Sim, é criar base. Não posso soltar meu filho, tenho que criar base. Tá bom, depois agora está a falar, não, é falta de juízo também, porque de 5 anos, então, não poderíamos, aí agora está uma confusão, porque tem que ter um polo, tem que ficar, ou é necessário criar base, ou então, não, mesmo falta de juízo do indivíduo. Não, eu não posso chamar do indivíduo uma criança de 5 anos, mas é assim, deve haver uma correspondência entre o encarregado, né, e a criança que está a ser levada à escola, você está a ver a ideia? Se eu vou agir da minha forma e ele vai agir de forma correta e ele também vai fazer sua parte, estamos a conduzir o juízo de forma coerente. Agora, quando uma das partes desvia o pensamento normal, temos que responsabilizar então quer dizer, a base essencial para resolver essa questão é mesmo a principal. É mesmo direcionar a criança a educação. Educação é tudo. Você foi educado até 18 anos, mas provavelmente você não saiu. Não fui educado. Eu algumas vezes já tenho dito a quem eu não fui educado. Repare, como é que você vai chamar de alguém que foi educado? Primeira coisa, estuda, ok, depois coloca uma escola de não sei lá o que, tudo mais. Não sei lá o que. Ok, por exemplo. Me colocam no ensino geral, que aqui em Angola normalmente não tem muito peso, e eu não tenho muitas pessoas tão influentes, vamos supor, não isso. Pessoas influentes?
Pessoas influentes, alguém com facilidade, existe no network. Network é importante. Eu que fiz o punível, não tenho ninguém, e o doutor Mauro, por exemplo, conhece alguém, ele vai ter emprego. Não, a ideia então não era só, a ideia não era só você estar direcionado na escola e pronto. Não, Depois isso não da é escola, suficiente. Isso não é suficiente. Existem elementos que ajudam, mas eu quero chegar ali. Eu tô tentando Foi falta entender. de juízo, porque imagina, não me foi colocado a ideia que eu, caso o governo não me empregasse, eu devia estar a me virar. Mas essa ideia quem poderia ter dado? Não, devia, lá a base, pelo menos devem ter criado, não é só Não, mas a estudar, base mas tem. aprenda a fazer em casa. Mas em casa, como é que em casa vão te dar o que eles não têm? Se eles também não receberem, se eles Eu acho que Então, por poderiam- isso que a nossa sociedade está, porque os lados é que estão Agora tá, então eu estou a te levar, o que eu gostaria de ter que levar você é num ponto, você quer falar, não, ainda assim o indivíduo tem que se virar, então só queria que você chegasse num ponto que não, o indivíduo até pode fazer a parte dele, mas o meio onde o camarada vai estar, vai também ter que criar, aquilo que você falou, não é só expulsar, é criar as condições para o indivíduo de alguma forma, aos 18 anos, poder sair da casa dos pais. Porque os Estados Unidos, por que com 18 anos não se fica em casa? Porque ele criou mesmo já sítio, já lá de recrutamento. 18 anos vai na recruta, quando sai da recruta não volta na casa dos pais dele, provavelmente tem um lugar, tem uma profissão a exercer. Agora, se isso acontecesse em todos os estados, de alguma forma, ninguém com 18 anos estaria no quê? Estaria na casa dos pais dele. De forma então a concluir, eu ainda acredito que juízo é o quê? É a racionalização da ação naquele momento. Por exemplo, não isso? Ou seja, a capacidade de julgar o que devia ser correto naquele instante. Por isso eu digo, num determinado momento, todos os seres humanos na Terra, num momento, já não tiveram juízo. Por isso essa palavra juízo, em algum momento, cada um de nós, em algum instante, já não teve juízo, porque não teve a capacidade de interpretar e avaliar a sua ação naquele momento. Né? Por exemplo, estávamos do nada, falando das pessoas. Algo dizer ética, tudo mais, mas eu vou transportar tudo. É falta de juízo, é falta desta capacidade de avaliar. Mas é correto eu fazer isto aqui? É minha opinião. Yeah. Olha, na humildade, né? Com base naquilo que é humildade, tudo que podemos dizer aqui, vamos concluir, né? Minha conclusão pessoal sobre o juízo. Acho que ela vai ser, para mim, a capacidade de discernir, avaliar e tomar decisões com base a critérios ou valores que são estabelecidos dentro de uma sociedade, dentro de uma família. Aqui quando estou a falar de família, estou a falar cultura, quando estou a falar de sociedade, estou a falar de cultura também, mas país. Então é sobre isso. E lá bem no princípio, voltando, trazendo a ideia, né, daquilo que o Paulino ficou a falar, que ficamos a conversar aqui com o Paulino Mauro, do jovem, sobre o ajudar, não ajudar em casa. Então, ele, com base em critérios e valores, então ele vai poder chegar numa conclusão se ajuda ou não pode ajudar aquilo que é a sua família. Mas o correto é ajudar a família, porque é sempre bom mediar, não deixar de dar os seus projetos, mas também não deixa que os próximos a você sofram, né? Os teus projetos não podem te deixar de ajudar os outros. Porque nós não somos eternos, Para mim, né? Juízo é tomar responsabilidade sobre o bem-estar dos outros também. Eu quero que os meus amigos estejam bem. Cuidar deles bem é ter juízo. Se fosse o presidente de uma nação, eu quero que a minha nação esteja bem. Cuidar dessa nação é ter juízo. Eu vou cuidar dos meus pais porque eu sei que eles vão precisar de mim, como eu precisei deles quando eu era bebê. Isso é ter juízo.